Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre definição de primitiva de uma função e também o cálculo das primitivas, ok? Então, vou chamar aqui de primitivas. Primitivas. Então, vou fazer uma definição. Dizemos que uma função f, vou colocar aqui uma f maiúscula para ficar diferente da outra função, f é uma primitiva de uma função f, aqui eu vou chamar f minúscula, tá bom? Fica diferente, então uma f grande aqui, primitiva de uma f pequena, ou f minúscula. Então diremos que uma f grande é primitiva de uma f pequena quando você derivar a f grande, ou seja, a derivada da f grande for a f pequena. Tá? Então, olha, a f grande é a primitiva e a f pequena é a derivada, ok? Olha, a f grande é a primitiva e a f pequena é a derivada. Então, quando nós estudamos derivada, o objetivo é encontrar essa função, a função derivada. Agora nós vamos fazer o processo contrário, tá? O processo inverso. Nós queremos agora encontrar a primitiva. Então, será dada a derivada e eu quero que você encontre qual é a primitiva dela. Exemplo aqui. Exemplo 1. Observe que a função f grande ou f maiúscula igual a x ao cubo sobre 3, olha, essa função é uma primitiva, da função f minúscula igual a x ao quadrado. Olha, por que ela é primitiva? Porque esta função é primitiva desta. É primitiva porque, pois, se você calcular a derivada dessa função, assim, a derivada de x ao cubo sobre 3, derivada de x ao cubo. Lembrando que quando você deriva uma potência, o expoente passa a multiplicar na base. Então fica 3 vezes, aí você subtrai de 1 para obter o novo expoente, então fica 3 vezes x ao quadrado, isso é a derivada de x ao cubo, tá? Sobre 3, esse 3 é uma constante que você mantém, tá? Bom, e agora você simplifica aqui 3 com 3, dá o x ao quadrado, tá? Então, a derivada de x ao cubo sobre 3, observe, pessoal, que esse 3 aqui embaixo foi colocado propositalmente, tá? Porque quando eu vou derivar, esse 3 vai passar, olha, ele vai cancelar. Vai ficar só o x ao quadrado. É bom você começar a perceber isso. Então, eu coloquei um 3 aqui no denominador de maneira proposital. Exatamente porque eu quero derivar o 3 aí na frente, multiplicando, aí eu vou cancelar aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado. Então, a derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. Por isso eu digo, então, que esta função é uma primitiva desta. Ok? Vamos mais um exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. Ora, a função, colocar f maiúscula, f de x igual a seno de x é uma primitiva, de f minúscula igual a cosseno x. Por que uma primitiva? Porque o seno é uma primitiva da função cosseno. Ora, porque se você derivar a função seno, pois a derivada da função seno, a derivada de seno de x, a derivada de seno de x é cosseno x. Então, se a derivada de seno é cosseno, significa que esta função é primitiva e essa daqui é a derivada, tá? Já estudamos a derivada. Ou de maneira geral, a gente percebe o seguinte, olha, se f grande de x for uma primitiva ou uma
primitiva por uma primitiva de uma função f minúscula de f de x, a primitiva de f de x minúscula, tá? De f de x, então, se eu somar essa aqui com uma constante, então se eu tomar a função y que é igual a f grande de x mais c, olha, mais uma constante, isso aqui continua sendo primitiva. Porque quando eu for derivar, lembrando que a derivada da constante é zero. Então a derivada de f grande vai ser f pequena, porque ela é uma primitiva, e a derivada da constante é zero. Então, se eu somar essa primitiva com uma constante, você vai ter, então, uma família de primitivas. É uma família de primitivas de f minúscula. Ora, por que uma família de primitivas? Porque aqui, olha, você pode ter infinitas constantes. Tá? E para cada constante você vai ter uma função diferente. Então, se eu pego essa primitiva e somo com uma constante, olha, essa constante aqui é uma constante abstrata, genérica. Ela pode ser qualquer número real. Todo número real que você tomar aqui, você vai ter uma função diferente. Logo, uma função desse tipo aqui, variando essa constante, ou seja, você tomando constantes diferentes, você terá, então, uma família de primitivas da f minúscula. Tá? Essa família de primitivas, nós vamos, nesse momento, nós vamos denotar da seguinte maneira. Então, denotaremos, ponto aqui, denotaremos a família de primitivas de f minúsculo por, tá? Assim, ó. Primitiva de f minúsculo, vou representar dessa forma, com este símbolo, que na verdade, depois nós dizemos que esse aqui é o símbolo da integral. Tá? Então, quando eu uso esse símbolo da integral, eu estou querendo obter qual é a família de primitivas da função f minúscula. E aí, a família de primitivas você representa desse jeito. F de x mais c. Tá? Sendo a f grande a primitiva de f minúsculo, então, a família de primitivas você representa dessa forma. Então, vamos ver exemplos. Bom, e agora esses exemplos aí já servem para você resolver os teus exercícios lá da lista de exercícios. Exemplo 1. Obter as primitivas. Então, letra A. Primitiva de x3 de x. Qual é a primitiva de x3 de x? Qual é a família de primitiva? Então, você tem que perguntar, pessoal, qual é a função cuja derivada é x ao cubo? Sabe que essa aqui é a derivada, tá? Já explicamos que essa é a derivada e essa é a primitiva. Então, quando você usa essa notação e você quer integrar, na verdade, você está querendo obter qual é a primitiva desta função, ou ainda, qual é a função f grande cuja derivada dessa aqui, f minúscula. Então, qual é a função cuja derivada é x ao cubo? Nós lembramos lá de potência, derivada de potência. E se eu derivar x à quarta, a derivada de x à quarta, esse 4 para frente vai ficar 4x ao cubo. Olha. Então, se eu derivar o x, eu quero obter uma função cuja derivada seja essa. Ou seja, pessoal, é dado a derivada, eu quero obter a função que dá origem a ela, a essa derivada. A função que tem esta derivada é o x à quarta, por causa do 4 passa para frente, vai ficar 4x ao cubo. Aí você precisa eliminar esse 4. Então, x4 sobre 4 mais c. Tá? B. Olha, claro que essa é a primitiva. Por quê? Pois se você derivar a derivada de x4 sobre 4 mais c, derivada desta função, a derivada de x à quarta, o 4 passa para frente,
Vai ficar 4x ao cubo sobre 4. Mais c. Aí você exclui. E a derivada da constante, a derivada de c é 0. Bom, agora você simplifica aqui, ó. Então vai ficar somente o x ao cubo. Então a derivada desta função, x a 4 sobre 4 mais c vai dar x ao cubo. Tá? Então esta função é uma família de primitivas de x ao cubo. Vamos lá. Continuando. Qual é a família de primitivas de primitiva de x ao quadrado dx? Primitiva de x ao quadrado dx. Então, qual é a função cuja derivada é esta? Lembrando, esta daqui é a derivada. Tá? Esta é a derivada. E você quer encontrar a primitiva. Qual é a função que tem esta derivada? Olha, a função que tem esta derivada é o x ao cubo. Porque se você derivar o x ao cubo, lembrando, olha, qual é a função que tem esta derivada? É o x ao cubo. Porque se eu derivar o x ao cubo, o 3 vem para frente, vai ficar 3x ao quadrado. Olha, vai aparecer um 3 aqui na frente. Para eliminar esse 3, eu coloco 3 embaixo. Olha. Então, dá x ao cubo sobre 3, porque na hora... E aí você soma com uma constante. Se eu tenho esta primitiva e eu somar com uma constante, eu tenho uma família de primitivas. Acabamos de fazer isso por definição, tá bem? Então, se eu tenho uma primitiva e eu somo com uma constante arbitrária, tá? Eu passo a ter uma família de primitivas. De fato, isso aqui é uma família de primitivas, porque, pois, se você derivar a derivada de x ao cubo sobre 3 mais c, a derivada disso, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Isso aqui é uma constante, aí você mantém a constante. E a derivada dessa constante c é 0. Agora você simplifica, olha. Então a derivada de x ao cubo sobre 3 mais c é igual a x ao quadrado. Eu estou fazendo isso aqui, pessoal, apenas para comprovar que, de fato, isso aqui é a primitiva desta função. Tá? Esta aqui é a derivada, reandando, e isso daqui é uma família de primitivas. São as primitivas. Primitivas. Ok? Bom, de maneira geral, nesse caso de potências, de maneira geral, quando você quiser calcular a primitiva de potências, olha, observe, é só você somar uma unidade. Olha. Se eu tenho x ao quadrado, a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo. Olha, você soma uma unidade, tá? Diferente do que acontece com a derivada. Então, a primitiva de x elevado a alfa dx, olha, tá? Ou seja, se você tem uma potência desse tipo, a primitiva de x elevado a alfa, olha, basta você somar uma unidade. É x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Mais uma constante C. Aí você tem a família de primitivas. É claro, isso aqui é válido desde que o alfa seja diferente de menos 1. Tá? Isso aqui para todo o alfa diferente de menos 1. Porque se o alfa for igual a menos 1, olha, menos 1 com mais 1 dá 0, vai zerar o denominador. Então, esse expoente aqui pode ser qualquer número real menos o menos 1. Essa fórmula só é válida para um expoente diferente de menos 1. E aí você poderia perguntar, e se o alfa for igual a menos 1, o que eu faço nesse caso? Olha, então nesse caso, se você tiver a primitiva de x elevado a menos 1, olha, se o expoente for menos 1, lembra? Quando você tem expoente negativo na potência, você inverte e muda o sinal do expoente. Vai ficar integral, olha, primitiva. Isso aqui invertendo, olha, vai ficar x elevado a 1. Tá? Ou seja, se eu inverter isso daqui, o sinal do expoente muda. Agora, qual é a função cuja derivada é 1 sobre x? A gente tem que lembrar lá de derivada. Qual é a função que tem esta derivada? A função cuja derivada é 1 sobre x, é só você lembrar, é o logaritmo natural de x. Log natural de x mais c. Então, pessoal, no caso de potências, quer calcular a primitiva de potência, você vai encontrar esses dois casos.
x elevado a alfa. Para alfa é diferente de menos 1, você soma uma unidade. Se o expoente for menos 1, é esse caso aqui. Então, nesse caso, a função cuja derivada é 1 sobre x é o logaritmo natural de x. E aí nós já sabemos lá do estudo de derivadas. Eu vou colocar então aqui, pessoal, isso aqui nós tomamos apenas como exemplo, eu vou colocar então aqui para vocês algumas primitivas imediatas, tá? Vou chamar número 2. Primitivas imediatas. Primitivas imediatas. Tá? Então, claro, se eu quero calcular a primitiva de uma potência x elevado a alfa, nós já vimos, a primitiva de x elevado a alfa, se é uma potência desse tipo, basta você somar uma unidade ao expoente, vai ficar x elevado a alfa mais 1, e aí você divide pelo mesmo expoente que você tem, mais uma constante. Isso aí vale para qualquer expoente, desde que o alfa seja diferente de menos 1. Então, esta fórmula é válida nesta condição, somente nesta condição. B. Se o alfa for igual a menos 1, se você tiver x elevado a menos 1, dx, então, isso aqui é mesmo que a integral, ou a primitiva de 1 sobre x, dx. Olha, mas a função que tem esta derivada é o log natural, logaritmo natural de x mais c. Logaritmo natural de x mais c. C. A primitiva da exponencial. Olha, basta você perguntar, você faz a seguinte pergunta para você mesmo. Qual é a função cuja derivada é o e elevado a x? Qual é a função cuja derivada é o e elevado a x? Você sabe que a função que tem por derivada a função exponencial e elevado a x é a própria exponencial e elevado a x. Mais uma constante. Ou seja, quando você quer calcular a primitiva de e elevado a x, dá o e elevado a x. Por quê? Se você derivar, vai dar ele mesmo. D. Primitiva de cosseno de x é igual a seno de x. Porque se você derivar o seno, olha, a derivada do seno é cosseno. Tá bem? Lembrando, sempre você tem que pensar de forma inversa. Tá? Você pode chamar aqui de primitivas imediatas também antiderivada. Tá? Você fala o contrário. O processo reverso, ou inverso. Esta aqui é a derivada, eu quero a primitiva. Qual é a função cuja derivada é o cosseno? É o seno. E qual é a função cuja derivada é o seno? A função cuja derivada é o seno, nesse caso, é menos cosseno. Por quê? Porque a derivada do cosseno, só lembrando lá da derivada, a derivada do cosseno é menos seno. Aí nós colocamos esse menos aqui para fazer o jogo de sinal. Derivada de cosseno é menos seno, com menos dá mais seno. Bom? Então por isso que aparece esse menos. Bom, vamos ficar só com essas primitivas inicialmente, e a partir daí vamos fazer algumas propriedades aí que elas poderão ser demonstradas depois, quando nós fizermos o teorema fundamental do cálculo, quando nós fizermos a definição de integral, é possível então a gente demonstrar essas propriedades, que eu vou listar aqui. Duas propriedades diferentes. Propriedades. Ok? Então, pessoal, se você quiser calcular a primitiva de uma soma de funções, tá? A primitiva de uma soma de funções, vamos chamar de propriedade 1 aqui. Propriedade 1. A primitiva da soma. Primitiva da soma. Soma de funções. Primitiva da soma de funções. Ou seja, se eu quero calcular o conjunto das primitivas da função f de x somado com uma função g de x, ó. Então, se eu quero calcular a primitiva de uma soma,
Então, você pode calcular, pessoal, separadamente, tá? A primitiva de cada função e somar, ou seja, é a primitiva de f somado com a primitiva de g. Ou seja, a primitiva da soma é a soma das primitivas. Você calcula separadamente e soma. Calcula uma primitiva, outra primitiva e soma. E a segunda propriedade, vamos também ficar só com duas propriedades, por enquanto, é a primitiva do produto de uma função por uma constante. Primitiva do produto de uma função por uma constante. Então, se eu tenho assim, ó, a primitiva, se eu tenho uma constante multiplicado por uma função, eu quero calcular a primitiva. Olha, pessoal, a constante, ela sai, na verdade, a primitiva, depois nós vamos fazer a definição de integral, e você vai ver que a integral é definida por um limite, e você sabe que você tem o limite de uma constante vezes a função, a constante ela sai do limite. Então, ela sempre você pode colocar para fora e calcular a integral somente da função. Tem essas duas propriedades. Bom, essa observação aqui, observação. A família de primitivas, de uma função f também pode ser chamada de integral indefinida de f. Integral indefinida de f. Ou seja, se eu tenho assim, a família de primitivas de f de x dx, tá? Isso aqui é a família de primitivas, né? F grande de x mais c. E isso é chamado de integral indefinida de f pequeno. Tá? Então, f de x mais c também poderá ser chamado, receber essa nomenclatura, esse nome, tá? Integral indefinida de f. Vamos ver alguns exercícios aqui para aplicar esse resumo. Na verdade, nós fizemos um pequeno resumo, pessoal. Isso aí não é um estudo completo, tá? É só para a gente poder fazer os nossos exercícios. Então, vamos aos exercícios. Tá? Exercícios. Exercícios. 1. Obter as primitivas. Obter as primitivas. Ok, letra A. Por exemplo, eu quero a primitiva de x elevado a 5 dx, né? Primitiva dessa função. Olha, a primitiva de x elevado a 5 é a primitiva da potência. Lembra como é que a gente faz? Você soma uma unidade expoente. X elevado a 5, olha, se eu quero obter a primitiva, então basta somar, vai ficar x elevado a 6. Olha, 5 mais 1, 6. E você divide pelo resultado. Isso é bem fácil. Mais uma constante c. Por que faremos isso? Porque se você for derivar, olha, a derivada de x elevado a 6 é 5, esse 6 passa para frente, vai ficar 6, ou seja, se você for derivar isso, vai ficar 6x à quinta sobre 6. E aí você cancela, então vai dar x à quinta. Então você tem a derivada e você busca a primitiva. Tá? A derivada da constante é 0. Então são exercícios resolvidos. B,
Suponha que eu quero que você calcule a primitiva de x elevado a 10 dx. Primitiva de x elevado a 10, olha, basta você somar uma unidade ao expoente. Então, você vai ter x elevado a 11 sobre 11, mais uma constante c. C, a primitiva de 1 sobre x, olha, primitiva de 1 sobre x, olha, aí você pergunta qual é a função cuja derivada é 1 sobre x. Olha, a função cuja derivada é 1 sobre x é o logaritmo natural de x, tá bom? Logaritmo natural de x, mais uma constante. BCD, a primitiva da exponencial. Novamente, você lança a seguinte pergunta: qual é a função cuja derivada é a exponencial? Olha, a função cuja derivada é a exponencial, sabemos que é a própria exponencial. Então, lá, a própria exponencial mais uma constante c. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem simples, é só lembrar de derivada. Então, para você fazer estudo de primitivas, cálculo de primitiva, você precisa lembrar de derivada e fazer o processo inverso. Vamos lá, mais um pouquinho. Agora vamos procurar aplicar aquelas duas propriedades que nós vimos anteriormente. Exercício 2. Tá? Novamente, o primeiro enunciado, obter as primitivas. Primitivas dos pontos. Suponha que eu quero obter essa primitiva. A primitiva 5x ao quadrado menos 4x. Agora, uma soma de funções. Bom, primitiva desse polinômio. Aqui, na verdade, eu tenho uma soma de duas funções. Mas nós já vimos, se você calcular a primitiva de uma soma, você pode separar e calcular a primitiva de cada função. Vai ficar a primitiva 5x ao quadrado, tá? Menos a primitiva de 4x. Você calcula separadamente a primitiva de cada membro aí dessa soma, de cada termo da soma. Tem o primeiro termo, o segundo termo, calcula a primitiva de cada termo. Agora observa que isso aqui é uma constante. Se você tem uma constante em vez da função, a constante sai. Vai ficar 5 primitiva de x ao quadrado de x. Vendo? Olha, que a constante sai da primitiva, integral. 4 vezes primitiva de x dx. É igual 5 vezes a primitiva de x ao quadrado, x3 sobre 3. Menos 4 vezes a primitiva de x, x2 sobre 2. Aí aqui dá uma constante, aqui uma outra constante. Então você coloca uma constante só. Então você somando constante com constante, é constante, tá bom? E aqui você simplifica, 4 dividido por 2. Aqui não pode simplificar. Então a resposta é 5x à terceira sobre 3, menos 2x ao quadrado, mais uma constante c. Ok, olha, viu? Tranquilo, né? Você então, aplicar a propriedade e você consegue obter as primitivas. Então, vamos encerrar já esse vídeo e passar para outro. Eu quero encontrar agora a primitiva de cosseno de x somado com seno de x. Aliás, eu vou colocar aqui uma constante para que a gente possa aplicar a propriedade. Então, mais 10 vezes o seno de x, a primitiva dessa função. Cosseno de x mais 10 vezes seno de x dx. Olha, se você tem a primitiva de uma soma de funções, olha, então você separa e calcula a primitiva de cada termo da soma. Então, a primitiva de cosseno x dx mais, aqui, esse 10 é uma constante, eu vou colocar fora da integral. 10, primitiva do seno de x dx. Então, a primitiva de cosseno, novamente, pessoal, só lembrando, você pergunta qual é a função cuja derivada é o cosseno. A função cuja derivada é o cosseno é o seno. Então, você faz seno x. Mais 10 vezes. A função cuja derivada é o seno. A função cuja derivada é o seno, qual é, pessoal? É cosseno, né? Derivado, só que a derivada do cosseno é menos seno.
Derivada do cosseno é menos seno. Então, para eliminar esse sinal, eu coloco menos aqui. Então, menos cosseno. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Menos com menos dá mais, aí vai dar o seno. Observa que esse menos, pessoal, ele foi colocado apenas para efetivação do jogo de sinal após você calcular a primitiva. E aí, fazendo o jogo de sinal, aí, então, seno de x menos 10 vezes cosseno de x mais c. C, a primitiva de 5x mais 2. Olha aí, primitiva de 5x mais 2. Novamente, ó, tem a primitiva de uma só, você pode separar, calcular a primitiva de cada p. Certo? Tá bom? Então, será igual aqui. A primitiva de 5x de x mais a primitiva de 2 dx. Você separa, tá? Ok? Então, aqui o 2 pode sair, o 5, desculpa, 5 vezes. A função cuja derivada é x, é o x ao quadrado, tá? Se você derivar o x ao quadrado, vai dar 2x, ó. Aí você tem que colocar o 2 aqui embaixo para simplificar. Lembrando que a derivada da potência, você soma uma unidade. Então, o expoente é 1, com mais um 2. Ó. Tá? E aqui, você tira o 2, a função cuja derivada dá 1, na verdade 2 vezes 1, é o x. Ó. Que é a derivada de x, a derivada de 2x é o 2 somente. Mais c. Ok, então essa é a resposta. Ok, galera, vamos ficar com esses exemplos por enquanto. Tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer substituição de variável e aí vamos fazer mais exercícios. Tá? Então, por hoje é só. Ok.